Fala galera, aqui é Douglas da DHR Overlander. Estamos aqui para apresentar o DHR Overlander 5.2, o projeto pronto para qualquer terreno, qualquer desafio. Fala galera, Douglas da DHR aqui de novo. Veio trazer um caminhão que já está pronto conosco há um bom tempo aí, já viajou, já voltou e agora vai para uma nova família. E antes disso a gente resolveu fazer um vídeo explicando o carro detalhadamente, o porquê da escolha do carro, os aparelhos que ele usa, quais são as configurações internas dele, para trazer para vocês aí uma ideia de como funciona o trabalho da DHR Overlander. Esse caminhão aqui é um Volkswagen 15210, comprado num leilão do Exército. Esse caminhão foi todo restaurado, com algumas modificações já do estado original dele. Uma modificação grande foi a gabine dupla, que não é original de fábrica, então a gente fez a duplicação. Outra coisa que foi modificada também foi a parte de pneus, foi colocado pneus maiores do que o original. O original é o pneu 1000/20, foi botado um pneu 365/80/20, pneu sem câmera também, né? Isso dá uma maior confiabilidade, né, no projeto para rodagem. Esse carro aqui foi totalmente, a escolha dele vem em cima do que é um carro que não tem eletrônica. Então o que isso diferencia? Cada pessoa tem um estilo de viagem. Quando foi adquirido esse carro aqui, a ideia era o quê? Ter um carro livre de eletrônica para ter uma manutenção simples. Então todo o motor dele, toda a parte elétrica dele, se tu tirar toda a eletrônica do motor, o que tem de eletrônica do painel, enfim, o motor continua funcionando. Então é um carro que dificilmente vai parar, ele sempre vai estar rodando. Então na parte frontal aqui dá pra gente verificar que a gente colocou luzes auxiliares em cima de LED, a gente fez um rack envolvendo a gabine com duas tulhas de alumínio na parte superior, que é um storage para colocar sacos estanques de roupa de inverno, verão, para tu poder fazer não precisar ficar com tudo dentro do carro. Então vai lá em cima, a gente tem as escadas laterais que dão acesso. E na parte frontal aqui também foi deixada uma base de guincho, na parte de baixo aqui. Foi deixado pronto para a instalação de um guincho hidráulico. O cliente tinha colocado e deixou um pouco grande aqui, ele acabou retirando, mas já está pronto para instalar um guincho novamente. Que é um caminhão que conta também com 2 tanques de diesel, então ele tem no total 560 litros de diesel. Então isso dá uma autonomia muito boa na estrada, então tu consegue rodar bastante sem precisar parar para abastecer. Às vezes a gente tem alguns percursos que tu ficar parando te atrasa a viagem, e também tem longos percursos também sem posto de combustível, então isso te dá uma confiabilidade maior de viagem. Outra coisa interessante aqui também, então, que eu falei aqui, dá pra gente visualizar que ele é um motor sem eletrônica nenhuma, né? Uma bomba injetora mecânica, então é um carro de fácil manutenção. Isso aqui é um carro assim, que para quem entende um pouco, dificilmente vai ficar empenhado na estrada. Aqui a gente tem a parte onde a gente bascula a gabine, que é hidráulica, por ser a gabine dupla, ele usa um sistema hidráulico para bascular. Aqui dá para a gente visualizar também o sistema de fixação da casa, que é um sistema pivotante. Ele vai em cima de 4 pinos. Isso dá uma flexibilidade, onde que a casa não trabalha diferente do chassi. Então a gente nunca tem a parte de acabar o chassi do carro torcendo e torcer a casa junto, trazendo fadiga nos materiais da casa, né? A gente tem a parte da cozinha, da escada externa aqui, que dá acesso ao carro. Aqui na parte de fora a gente tem a cozinha externa, a gente tem água quente e fria, uma torneira rebatível. Aqui a gente tem um chuveirinho também, se quiser lavar os pés e tal, tu consegue abrir. Aqui a gente tem um fogão a gás, para tu fazer uma fritura, alguma coisa assim. Aqui em cima a gente tem um porta-treco também, para tu botar utensílios quando tu tá cozinhando. E aqui a gente conta com um pequeno armáriozinho também nessa lateral, onde tá a bifeteira do nosso fogareiro.
ele recolhe aqui atrás, fica recolhido. Na parte traseira aqui a gente conta também com um sistema bem interessante, que é a parte de, vamos dizer assim, mecânica do carro, assim, de auxílio. A gente tem duas tulhas traseiras no lado direito, que a gente usa para armazenamento de ferramentas. Também serve como storage para colocar alguma coisa assim que possa guardar em saco estanque. Na parte de baixo a gente tem as plataformas de desatolagem. Quando tu atolar, tu consegue colocar embaixo do pneu para retirar o carro. A gente conta também com para-choque retrátil. Ainda sobre essa plataforma aqui, a gente tem um step, ele fica em cima, e aqui a gente tem uma plataforma auxiliar também, que ela pode baixar para levar uma moto. Essa plataforma ela baixa até o chão com um sistema de guincho. Então a gente consegue baixar ela até o chão, tira o step, tu não precisa estar fazendo força. Um pneu desse pesa em torno de 170 kg. Então não consegue simplesmente levantar ele e tirar. Então tem que baixar ele até o chão, rolar ele até a posição de troca e botar o que está furado de volta no suporte. Aqui nessa lateral aqui ainda a gente conta uma garagem, onde a gente tem espaço para botar a bicicleta e tem algumas coisas que é do caminhão que já estão aí dentro, já estão guardadas aqui dentro. A gente tem toda a parte elétrica, as baterias de lítio, então tá tudo aqui atrás, o boiler. Então a gente tem um espaço bem grande aqui, tem um volume de área, então cabe duas bikes e mais algumas mesa, cadeira, tudo vai aqui dentro. Um ponto importante também do carro, que esse carro tem todas as águas internas, isso eu vou falar mais no vídeo, mas por exemplo aqui eu tenho, abaixo eu tenho a caixa de água cinza, ela está com isolamento térmico, tudo em volta, e aqui é onde eu libero ela. Por que isso? Porque aí eu consigo ter, para não ter congelamento. Então é um carro que vai pegar a temperatura negativa, esse carro aqui, o projeto dele é para pegar a temperatura até menos 15, menos 20, então é um carro que não vai congelar a água, que isso é um problema em lugares muito, muito frio, né? Então a gente sempre coloca na parte da garagem também um extintor, acontecer alguma coisa, e tem um extintor na casa também, e um na gabine, então o carro conta com 3 extintores de incêndio. Então lá em cima a gente tem o boiler também, que é a parte de aquecimento de água, que ele vem lá em cima. Vou até ligar a luz para ti, que fica mais legal. A gente tem o boiler lá, esse boiler pode aquecer tanto pelo motor do caminhão, quanto pelo aquecimento a diesel e elétrico, tá? Então é um boiler que aquece de 3 formas, então dando uma autonomia, uma eficiência energética bem legal. Ponto importante aqui do lado externo também, o caminhão conta com câmeras de vigilância. Ele tem 2 laterais, uma na frente e uma atrás, então isso é importante. Às vezes tu para num posto de gasolina, num lugar que tu num centro de uma cidade, tu consegue controlar sem ter que estar abrindo janela e tudo mais, tu consegue saber o que está acontecendo no entorno do carro. Aqui a gente tem mais uma caixa, que também é onde a gente tem bujão de gás, tem ferramenta, as madeiras para botar embaixo dos pneus para nivelar o caminhão. Então fica tudo aqui dentro, a extensão de ligar na rede externa, toda essa parte fica nessa caixa aqui. Aqui nesse lado aqui eu tenho a tomada que faz a ligação da rede externa. Então quando chega no camping, conecta a extensão, conecta aqui, então ela fica bem posicionada aqui. Uma coisa que a gente colocou nesse caminhão também, que é um sistema também para poder desinflar os pneus e inflar, para tu regular a pressão do pneu de acordo com o lugar que tu tá. Ele está conectado no próprio caminhão, tu deixa o caminhão ligado, tu pode murchar os pneus individualmente ou também encher. Então tu chegou numa praia, tu vai andar muitos quilômetros de areia, tu vai baixar os pneus para em torno de 50 PSI, esses aqui, para rodar, para ter mais aderência e tu não afundar na areia, ou lugares onde o barro é muito fofo também. Então isso aqui é uma coisa bem importante para quem pretende usar muito no off-road, né? Então da parte externa aqui, seria esses itens aqui, depois a gente vai seguir, olhar a parte interna aí do carro para explicar um pouquinho mais. Então vamos lá, a gente vai falar agora um pouco da parte interna desse projeto, explicar um pouco alguns detalhes técnicos, de layout também, por que foi escolhido, né?
Essa planta aqui é uma planta que a gente já tem feito bastante, é uma planta que resolve, vamos botar aí 50% dos casos, resolve para uma viagem intercontinental, uma viagem ao mundo, para um casal até com 2 crianças, assim, bem tranquilo. É um projeto de 5,20 metros, então não é um projeto tão grande, porque a gente tem que cuidar muito também do tamanho do carro, dimensionamento de carro para a viagem, né? Assim, quanto maior o carro, mais dificuldade tu vai ter para entrar em algumas cidades, alguns lugares, até em lugares off-road, porque o carro já vai ser mais pesado. E a gente fala, o off-road também não é um carro de trilha, mas sim um carro para tu ir e voltar, é um carro para tu te dar segurança, né? Então esse é o propósito. Vou falar um pouco agora do painel de instrumentos desse carro e eu vou falando um pouco também do layout dele. Aqui a gente tem a porta de entrada, onde a gente tem também toda a instrumentalização do carro. Então tudo que é comando que eu preciso dar para ligar aquecedor, boiler, bomba d'água, eu faço tudo por aqui, calefação, então tudo acontece nesse painel. Então o que eu tenho aqui? A gente tem a parte dos aquecimentos a diesel de ambiente, a gente tem 2, porque um é backup do outro, então é a calefação a diesel. Por que a gente manteve com 2 modelos? Para a gente ter uma redundância, se um der problema, tu está num lugar muito frio, tu consegue usar o outro. Então todo carro foi pensado com redundâncias. Então aqui a gente tem a parte de nível de tanques, então tem o tanque principal, tem um tanque auxiliar também de água embaixo do carro, onde não está em lugares tão frios, porque tipo assim, abaixo de 0 vai congelar, então assim, a gente tem os tanques internos, o tanque de água principal e o servido é interno do carro, então não tem problema de congelamento. Esse tanque auxiliar, que é um tanque extra de água, vai na parte de baixo. Esse carro aqui conta com em torno de 650 litros de água potável, com os 2 tanques e 200 litros de água servida, tá? Então esse carro vai te dar uma autonomia, um casal viajando, uma semana, sabendo usar o carro, né? Digo assim, o uso da água, ele é racionado no motorhome, é diferente da casa, que tu usa com abundância, não, aqui tudo é muito negociado a hora de usar a água, tu cuida, tem todo digamos assim, um costume, tu vai ter que te acostumar com essa vivência, né? Então, continuando aqui eu tenho o sistema de aquecimento, tenho os comandos, onde eu ligo e desligo o nível do tanque. Aqui eu tenho o sistema de aquecer o boiler elétrico, ligar a bomba, e aqui eu tenho um sistema de aquecimento de boiler a diesel também, tá? Então isso a gente fala, a gente tem sempre a redundância operando nesse carro, tá? Então tudo a gente tem 2. Então, assim, se der problema num, tu tem outro. Se tu tem um, deu um pau, tu ficou a pé, né? Então aqui a gente tem a parte de carga e consumo, por exemplo, a gente está agora carregando 32 amperes e consumindo 19,8. A gente está num lugar com sombra, a gente está embaixo de umas árvores, então está carregando relativamente bem. Isso dá 867 watts, hora está carregando. Aqui a gente tem a parte onde eu seleciono o inversor, aqui para ligar e desligar os 2 inversores, porque a gente tem 2 também, um é backup do outro, seleciono inversor 1, 2, rede externa e gerador. A gente tem todo o comando interno de novo, né, para facilitar o uso do carro. Tudo que tiver aqui para fora, mexer, tu nunca acaba fazendo. Aqui na parte superior a gente tem a parte de quadro elétrico, que é onde eu tenho a parte de corrente contínua com disjuntor e corrente alternada, e corrente contínua com fusíveis, tá? A gente tem uma rede de 12 volts, que é a parte dos LEDs, que é a fita LED para não ter superaquecimento, 13.5, que é os outros equipamentos que são tradicionais do motorhome em 13 volts, e a parte 24. Então a gente tem tudo marcado, então quando queima um fusível, alguma coisa, ele acende um LED, fica tudo marcado certinho aí. Beleza? Então já vindo para a parte da frente do carro, já mostrando o layout. Então aqui a gente tem a dinette, que vira uma cama de casal, com 2 janelas, então tu consegue abrir as 2 janelas, ali tu tem uma visão pro entorno, sempre onde tu parar, dos 2 lados. A gente tem os dutos de saída de ar-condicionado na parte do fundo ali, então o ar-condicionado agora está ligado, a gente ligou porque esquentou bastante hoje. Aqui no centro a gente tem a passagem, que é onde que dá a entrada da gabine para casa, que a gente diz, essa passagem não é uma passagem para tu usar tanto que o carro em movimento, é mais assim, tu parou, tu quer estar num posto de gasolina, um lugar que tu não quer descer do carro para ir dormir, tu passa por ela, né? Ou de noite aconteceu alguma coisa, tu entra no carro, dá a partida e vai embora, né? Então é um sistema assim, não é nenhum motorhome tradicional que tu
circula livremente entre uma área e outra, né? Aqui na frente a gente tem a TV também. A gente tem uma TV que ela tá ligada em 12 volts também. Ela é uma TV que está com um sistema de câmeras 360. Então a gente sabe o que está acontecendo também em torno do carro. Então no lado direito a gente tem a parte esquerda e direita do carro, e no lado esquerdo a gente tem a imagem traseira e embaixo a imagem dianteira do que está acontecendo. Isso fica tudo num DVR, fica tudo armazenado também. Se você precisa buscar uma imagem, acontecer alguma coisa, isso te dá de várias formas, te dá uma segurança. Aconteceu alguma coisa, você consegue buscar a imagem do que aconteceu, quem tem na estrada e tudo mais. Aqui na parte de baixo a gente também tem os aquecedores de ambiente, então as calefações, tá? As duas calefações aqui, uma backup e a outra também, né? Então uma tá ligada, ela tem sistema de aquecimento também da garagem, ela distribui lá para trás, tá? Quando tiver muito frio. E no lado de cá a gente tem a parte das bombas d'água, a gente tem duas bombas também, justamente para dar o backup, né? Como a gente falou. Aqui na frente a gente tem um lugar que serve como uma sapateira. Então tu coloca os sapatos aqui dentro quando tu entra no motorhome. E aqui a gente tem a parte do... Agora não quis abrir. Aqui a gente tem uma lixeira. A gente tem uma lixeira que... A gente tem uma lixeira seco e orgânico. E daí na pia a gente tem mais uma lixeira também de lixo orgânico, que é um apoio também para pia embutido. Embaixo desse banco aqui é onde está o nosso tanque principal de água. Então ele está interno embaixo desse banco. Na parte esquerda aqui a gente tem instalado o ar-condicionado dotado. E aqui a gente tem a parte também do sistema de filtro de água. O que é interessante nesse carro? Aqui a gente tem um sistema de água quente e fria, que eu opero aqui. E aqui eu tenho ainda água filtrada. Isso aqui é uma água filtrada com o sistema UV. Ela tem 4 filtros e mais o sistema UV. Ela dá 1 litro por minuto. Então assim, tu quer beber água, qualquer água que tu botar aqui, tu vai conseguir sair usando para tomar, fazer comida e tudo mais. Como eu falei, aqui tem a parte da lixeira. Tem uma lixeirazinha. O fogão é indução e o forno é elétrico. Esse carro a gente optou por não colocar gás. Então ele é todo elétrico. Tipo assim, a única coisa que tem de gás é aquela bifeteira lá fora. E aqui é tudo elétrico. Por quê? Porque geralmente quando tu está em viagem fora do país de origem, é difícil tu conseguir o sistema de botijão de gás que encaixa e tudo mais. E tu sempre tem que estar procurando. E a energia já não, né? A energia tu consegue ligar numa tomada, em qualquer tomada que tu ligar tu sai usando, tu consegue carregar com o solar, então te dá uma autonomia bem legal. Aqui em cima a gente tem uma cafeteira e a parte da coifa, então que é a parte que contempla a cozinha. Um detalhe importante, assim, também a gente deixou todos os móveis já com os lugares prontos para botar os talheres, tudo, para fazer a montagem, para as louças não ficarem andando dentro do carro, né? Então se tu olhar, isso aqui também tem. Aqui tem o lugar dos pratos menores, então tem tudo pronto já para armazenar dentro da gaveta. Aqui então, seguindo, para a parte todas as janelas também, elas são de acrílico duplo, sistema mosquiteiro e o blackout. Então, quando fechou aqui, ninguém enxerga mais para dentro. Esse blackout também tem um isolamento térmico, que ajuda bastante quando está batendo sol. Por exemplo, aqui está batendo sol, se eu botar a mão, está quente. Se eu fecho ele aqui, ele isola o calor, né? Então isso é bem interessante. Então vamos para a parte aqui parte de trás do carro. Aqui no centro a gente tem uma máquina de lavar roupa 3 kg. Então é uma máquina que nos dá, assim, para um casal, tipo, tu tomou banho, que a gente fala, uma máquina de 3 kg não é que nem em casa que tu acumula roupa. Tu tomou banho, já bota para dentro dela, bota a lavar e vai fazendo conforme tá a sujeira da roupa, tu dá o ciclo dela, ela lava e seca essa. Aqui na parte a gente tem a parte do banheiro propriamente dito. A gente tem o secador de toalha, que é muito importante no motorhome, porque é diferente da casa. O motorhome acaba que a gente não tem aquele negócio, a gente não circula ar para secar a toalha.
É diferente de uma casa que tem janela grande, as janelas são pequenas, enfim, não seca rápido. Então tu bota no secador de toalha ali, toma banho, deixa ligado 1 hora ali, aí já dá aquela secada na toalha e já fica show de bola. Aqui na parte de baixo a gente tem o vaso, esse vaso é do tipo seco, ele é um vaso diferente. O que ele muda? Ele é um vaso de compostagem, então tipo assim, se eu abrir aqui, tu vai ver que tem um virador ali dentro, que esse ali vai com fibra de coco. Então tu vai fazer o número 2 aí dentro e mistura com a fibra de coco, não dá cheiro. E na parte frontal aqui, onde que vai o xixi. Então o que acontece? Esse vaso aqui, pro overlander, ele é muito interessante, não tem um problema de descarte, porque usando assim tu descarta no lixo orgânico, quando tu vai descartar. E aqui a gente tem a parte da frente, dá para enxergar ali, onde que tem o reservatório do xixi também. E daí tu descarta em qualquer banheiro, em qualquer lugar, né? Então continuando aqui, a gente tem também nos dois lados do banheiro, a gente tem as janelas também, né, para ter ventilação cruzada. A gente sempre tenta manter essa ventilação cruzada. Se eu abrir as duas janelas, automaticamente o ar corre. Se tu estiver só de um lado, ele fica parado, né? Então aqui a gente tem a parte da torneira de água quente e fria. E o dispenser de sabonete. E aqui a gente tem a parte de armazenamento, né? Gavetas. Aqui tem mais uma gavetinha pequena. Então tem bastante espaço, assim. Aqui tem uma tuda para roupa suja. Parte da lixeira também aqui na lateral. Então fica espaço, para tudo tem seu lugar pronto já, né? Então aqui a parte do quarto. O quarto ele é um quarto, uma cama tradicional de casal, né? De 1,38 por 1,88. Bem amplo. Também com sistema de circulação cruzada com as duas janelas. Eu uso sempre colchão de uso tradicional, não uso colchão de uso, não faço o colchão. Eu sempre digo, o colchão que tu tem que usar no teu motorhome é o colchão que tu está acostumado a dormir, porque eu digo assim, o principal uso do motorhome é dormir. E eu digo que tu tem um colchão ruim para dormir, tu perde o principal uso do motorhome. Então a gente bate muito em cima disso. O colchão de uso tem que ser o colchão de acordo com o que tu já usa, de preferência a mesma marca, modelo, que é o que tu é acostumado, para ter um bom sono, né? Então, a gente conseguiu, deu para entender um pouco o layout. Então a gente tem na parte frontal a dinette, no centro a cozinha, banheiro e depois o dormitório no final do carro. Então, tipo assim, é um carro de 5,20 metros. Essa planta aqui se encaixa bastante para diversos tamanhos de família, para um casal e 2 crianças, por causa da dinette. E é um projeto que fica bem pequeno, né? Uma coisa interessante também a gente mostrar, a gente tem um recirculador de água. A gente consegue ver a temperatura da água que está vindo para o chuveiro. Agora a gente não está com o boiler ligado, então não vai chegar na temperatura do banho. Mas o que acontece? Para tu não desperdiçar aquela água que vem do boiler até o chuveiro, ele acaba mantendo ali. A água até está quente por causa do motor do caminhão. A gente veio rodando, se olhar, já subiu a temperatura. Então isso que é bem interessante. Isso faz tu economizar bastante água. Isso aí então. Obrigado aí por assistir o vídeo até aqui. Segue nós ali no YouTube, no Instagram. Fiquei por dentro do que a gente está fazendo, do que a gente está produzindo aí. Cada dia a gente está produzindo carros novos, com tecnologias novas e aperfeiçoando cada vez mais. Muito obrigado, valeu!